Olha só, agora presta atenção, a gente vai falar de direito de família, mais precisamente de herança. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, então corre e manda para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 996311006. A advogada de família Hélia Marcela Ribeiro Dias está aqui comigo para responder todas as nossas perguntas. Já tem um monte de perguntinhas chegando aqui. Boa tarde, bem-vinda, minha querida. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente nesse dia de novidades, tá vendo? Estamos de casa nova. Sim, parabéns pelo estúdio, achei lindo. Bacana, né? Hélia, vamos começar explicando então o que é herança. Assim, primeiramente, né? A herança é o direito que é conferido aos herdeiros após o óbito, geralmente de um ente querido que seja próximo, né? Porque a herança ela é transmissível aos ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro. Então, assim, geralmente após o óbito de uma pessoa mais próxima, é transmissível os bens através da herança. E é um assunto que gera tanta dúvida, né? A gente pensa que sabe, mas sempre tem alguma coisa diferente que parece que tem que foge à regra. Então vamos à primeira participação aqui. Olha, da Joyce. Obrigada pela sua participação, Joyce. Ela está falando o seguinte: meu pai nunca teve a ajuda do meu avô, também nunca foi registrado, cometeu suicídio quando eu tinha 3 anos. Qual o direito que eu tenho sobre a herança do meu avô e como é que eu devo proceder? No caso, quando o herdeiro direto, que seria o pai dela, falece, é transmissível diretamente a ela. Se tiver irmãos, também aos irmãos. Quando um herdeiro direto falece, vai transmitir aos próximos. Então, assim, sempre nessa linha. Os mais próximos excluem os mais afastados. No caso, como o pai dela faleceu, é ela e os possíveis irmãos que entrariam nesse direito à herança. Respondido aí, Joyce. Doutora Hélia, e o que é o testamento? O testamento é um direito que a própria pessoa tem de poder dispor dos bens dela. No caso, havendo herdeiros necessários, a pessoa pode dispor de até 50% dos bens que ela tem no momento em que ela vai testar a respeito desses bens. Então, por exemplo, ele não é soberano sobre o direito básico de herança. Você tem até 50% para escolher para quem você vai passar. O restante é o que manda a lei da herança. Exatamente. Esse 50% pode escolher qualquer pessoa, não precisa ser da família. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa quer contemplar algum parente mais distante, que não estaria contemplado pela herança. No caso, ela pode fazer um testamento. E como fazer um testamento? Eu preciso de um advogado para fazer um testamento? O ideal é que tenha o acompanhamento de um advogado na questão do inventário de bens, para fazer um levantamento e delimitar os 50%, porque se ultrapassar esses 50%, é possível que o próprio testamento seja nulo e aí não atinja o objetivo que a pessoa pretendia ao fazer o testamento. Então, assim, o auxílio de um advogado eu considero que é imprescindível. Por exemplo, um testamento de próprio punho, ele tem valor? Teria valor, mas teria Porque a gente escuta algumas histórias assim, né? Você pode fazer de próprio punho. Ele tem valor legal? Num processo ele poderia ser usado como prova, né? Mas o correto é realmente que haja uma escritura, que tenha testemunha, pra que não seja correr feito o risco de que exatamente. Não dê nada. Todo documento escrito, ele vai ser válido como prova, mas quanto mais oficializado ele for, melhor é para comprovar isso futuramente e beneficiar as pessoas que se queria contemplar. Bom, tem mais participação aqui, que é do Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, lá do Residencial Morumbi de Anápolis. Obrigada pela sua participação, meu querido. É o seguinte, ó. Qual o tipo de casamento no qual o cônjuge não tem direito à herança deixada pelos pais? O fato de morar com alguém, por exemplo, por vários anos, sem nenhum contrato assinado, onde um deles tem um imóvel no seu nome e a outra pessoa tem algum direito a esse imóvel? O tipo de casamento que você escolhe, né, o regime, não impede recebimento da herança por parte dos pais. Existe muito mito em torno dessa situação da herança, porque às vezes a pessoa costuma se dizer, eu vou deserdar se você se casar com alguém ou se fizer tal coisa. Isso é um mito, não está contemplado. Inclusive, a respeito dos casos de deserdação, seria somente tentativa de homicídio do herdeiro contra o
falecido, ou homicídio direto, no caso da Suzane, que é muito bem lembrado nessas Sim. questões, e ações indignas contra o falecido. Seria só nesses casos. Então, assim, a pessoa ter contraído núpcias com uma outra não isentaria da herança dos pais, mesmo que os pais desgostem dessa nora ou desse genro aí. Não tem jeito, né? Eu quero agradecer a participação, olha aí, do Ramon Gonçalves, que está acompanhando o nosso jornal pelo Facebook. Como eu falei, hoje a gente também passou a transmitir ao vivo o TBC Notícias, primeira edição, pelo Facebook. Se você quiser participar, tem alguma dúvida sobre a questão da herança, manda para o nosso WhatsApp, que a doutora Hélia vai responder para a gente. É o 99631-1006. Doutora Hélia, como é que ficam as dívidas do falecido? Então, é importante dizer que ninguém herda dívida, porque os responsáveis pelas dívidas, responsável pela dívida é somente a herança. Então, no limite da herança que será garantido aquele crédito ali para os devidos credores. Então, por exemplo, se a pessoa só deixou dívida, ninguém vai herdar a dívida. Mas se ele tem dívida e tem bens, a pessoa recebe bem, mas aí ela tem que pagar a dívida? Os bens disponíveis dentro da própria herança é que serão responsáveis pela quitação das dívidas. Você não responderá, por exemplo, com seu patrimônio pessoal, caso seja um herdeiro. E o que acontece quando o herdeiro é desconhecido? Quando não há herdeiros necessários, pode ser que ocorra do patrimônio ir todo para a União. É uma tristeza. Mas... Que tristeza. Agora, hoje em dia a gente já tem a herança de conteúdo digital. Como é que está funcionando isso com relação aos arquivos pessoais das pessoas, né? Que hoje, assim, todo mundo está dando muito valor a esse tipo de conteúdo, né? Às vezes, uma pessoa querida, você tinha ali mensagens, por exemplo, no seu celular, enfim, de um parente muito próximo, a mãe, tudo, faleceu e, de repente, eles somem com aquele material, com aquele conteúdo que, às vezes, você gostaria de guardar. Como é que funciona isso? Então, Michele, no direito acontece muito o seguinte, a sociedade vai evoluindo e o direito acompanha, mas não no mesmo ritmo, é sempre um passinho atrás ali, tentando acompanhar as novidades. O que acontece é que hoje esse conteúdo digital ele é tido também como um bem. E aí ele poderia ser também herdado, tendo um bem, sendo um valor, ele poderia ser herdado. É importante também se atentar aos contratos específicos de cada rede social. O Facebook, por exemplo, ele dispõe de uma herança que a própria pessoa tem uma possibilidade de dizer quem vai ficar com o conteúdo do Facebook dela e nomear ali, se eu não me engano, umas 3 pessoas. É como se fosse um testamento. Como se fosse um testamento, disposto até dentro da rede social. Porque a gente teve um caso, não tem muito tempo, do Cristiano Araújo. Me parece que os administradores da rede social retiraram o perfil dele, aí teve família, teve um monte de gente se manifestando, os fãs que queriam de volta lá o conteúdo que tinha, e o Instagram colocou de volta no ar, né? O interessante desse caso é que, por se tratar de alguém famoso e o conteúdo que estava lá era de suma importância tanto para os familiares quanto para os fãs, então eles quiseram reativar ali e tiveram o direito contemplado justamente pela questão do valor que tem aquele Instagram como um bem mesmo. Certo. Temos mais participação aqui. Tem uma pessoa que não se identificou. Gente, fala o seu nome, de onde você está falando, que a gente quer saber. É importante para a gente. Olha só, está falando o seguinte. Por favor, por que não posso dispor do total da herança para os beneficiados? Não entendi direito. Se os bens são meus, não posso dispor do valor total deles? Bom, se você tiver herdeiros necessários, não. Fica contemplado somente em 50% do valor total dos seus bens. Então, 50% você pode dispor, a não ser que você não tenha nem ascendentes nem descendentes e ninguém para herdar ali dentro dos parâmetros definidos do Código Civil mesmo. Nesse caso, você poderia dispor totalmente dos seus bens, mas é difícil ter uma situação desse tipo porque a gente sempre tem filhos ou pais. Agora, antigamente, doutora Hélia, a gente escutava muito aquele negócio, porque nossa sociedade conservadora, às vezes os filhos não andavam na linha de acordo com o que os pais queriam e usavam o termo, vou te deserdar. Por exemplo, não tô, como o nosso telespectador perguntou, você dispõe só de 50%. Às vezes é porque ele está pensando, poxa, eu não quero que meu dinheiro vá para determinados... Que seja, por exemplo, nessa condição. Você pode excluir alguém da herança?
Nesse sentido, eu tenho um filho, mas eu acho que ele não está merecendo, eu vou deserdar igual diziam antigamente. Não você pode fazer isso? Não é, infelizmente ou felizmente, não é possível fazer essa deserdação. E já pôde em algum momento? Porque a gente sempre escutou, fulano deserdou. Existiu isso em algum momento? Não, realmente ficou um mito popular, às vezes pela questão do testamento, que antes as pessoas tentavam dispor da totalidade de bens, só que com o Código Civil já fica estabelecido que, tendo herdeiros necessários, não é possível dispor de todo o bem. Você vai ter que aguentar, se for herdeiro direto, não tem como tirar a graninha da pessoa, não. Tem mais uma participação aqui, ó. Tem uma dúvida muito importante, opa, tá chegando mais. Minha mãe tem um imóvel que era dela e do ex-marido. O acordo deles foi que quem morresse primeiro ficaria com os frutos do outro. Porém, já colocaram no nome só de 2 irmãos. Sendo que minha mãe tem 4 filhos, eu não teria direito no que seria da minha mãe quando ela separar? Você conseguiu entender? Complicada essa questão, porque envolve ali tanto questões do próprio casamento quanto a questão da herança. Essa história do combinado funciona, doutora Hélia? Vamos por partes. Na questão da herança, se houver um acordo entre todos os herdeiros, é possível que seja feito até de forma extrajudicial e combinado não sai caro. Então, se todo mundo for maior, capaz e quiser combinar ali livremente, estão habilitados para isso. Entretanto, você não pode dispor só com alguns herdeiros e excluir um outro, que eu acredito que seja o caso que ela esteja tratando. Então vamos uma perguntinha pontual. Qual o direito, no caso aí, dos filhos fora do casamento? É o mesmo do filho legítimo? Exatamente. Nós temos evoluído juridicamente para considerar as relações de parentesco como iguais. Não era assim, doutora Hélia? Tinha uma diferença. É o que até pouco tempo se falava, o bastardo. Mas Exatamente. Hoje em dia, como a gente tem também provas, porque ficava naquela dúvida, a gente tem DNA, tem tudo para, né? No nosso outro código era de 1916, então os valores eram outros, a moral era outra, o que se considerava como parente era outra coisa. Então, assim, antigamente se privilegiava muito o núcleo familiar legítimo, aquele reconhecido pela oficial, sociedade. Né? Exatamente. E hoje em dia nós não consideramos mais assim, inclusive com a evolução tanto do código quanto das interpretações que foram se dando à própria lei. Então, assim, nós já tivemos julgados, inclusive, de amantes sendo considerada também herdeira justamente Vamos falar mais sobre essa parte aí depois do intervalo.